Se 2025 foi um ano de fechamento para você, tá tudo bem. Se você sentiu que as coisas apertaram, que contratos se desfizeram ou que a vida te obrigou a parar, respira. Tudo obedece a uma lei biológica. Para uma coisa nascer, ela precisa de investimento, de convergência. A gente investe energia num projeto, numa relação, numa ideia, e isso gera o que eu chamo de compressão, ok? Como se eu estivesse moldando uma forma de barro. Eu pressiono, eu cuido, eu coloco limites, mas sabe o que acontece quando a gente comprime essa forma por tempo demais sem aliviar? Ela sufoca, ela asfixia. Às vezes a gente participa de projetos ou relações que não se sustentam porque o excesso de controle começa a asfixiar todo mundo que está lá dentro. Então a vida que está impulsionando a gente o tempo todo vai dizer a hora de soltar, a hora de liberar esses contratos obsoletos. Talvez você tenha sentido isso em 2025, uma necessidade urgente de desconstruir, de se soltar do que não é mais verdade. Isso não é fracasso, isso é a sua energia biológica pedindo para você descomprimir. Olá, meu nome é José Vicente Carneiro, doutor em psicologia, terapeuta e escritor. E nesse canal eu compartilho algumas chaves da minha tese Psicologia Política do Corpo, que você pode ver no link, para ajudar você a gerar espaços de liberdade dentro de você mesmo e ao redor de você. E nesse vídeo eu vou te explicar por que essa sensação de fim ela é vital e como usar os ritmos naturais do seu corpo para começar 2026 sem carregar pesos mortos. Se você observar, 2025 não foi só caos, teve momentos de silêncio. Aquela hora em que você parou, olhou para o teto e pensou: o que eu estou fazendo da minha vida? Essa pausa, ela é o segredo. William Reich descobriu uma fórmula para a vida que funciona igual ao orgasmo. Tensão, carga, descarga, relaxamento. Nesse ciclo, a vida comprime e solta. Ela comprime e solta, comprime e solta, ok? Só que a potência da vida, ela não está no movimento de subida da tensão e nem na descida dela. A potência, ela está nas pausas. Existe a pausa lá no topo antes de soltar tudo. É quando você não aceita mais tensionar, não suporta mais os limites impostos. E aí existe a pausa lá embaixo, no silêncio, depois que a tempestade passou. É essa pausa de baixo que te diz: descanse, se recupere e só então veja o que faz sentido para você. É aí que um novo movimento começa, na pausa, na quietude. É nesse silêncio que o ego desiste de controlar. É ali que você não tem que nada, você não deveria nada. Você não tem que lutar contra, nem a favor, nem tem que agradar. Talvez você precise pausar. Talvez você já esteja escutando um chamado para uma nova jornada interna. Às vezes de forma gentil, às vezes de forma dolorosa. Isso é você se despindo do que não é verdade, do que está fazendo a sua vida vazar, a sua potência de vida vazar, como uma torneira que está quebrada. E por mais que você aperte, ela não consegue parar de drenar o seu reservatório. Então 2025 pode ter sido o momento de fazer uma obra de contenção. Porém, mais do que isso, de transformação. Quem te traz essa clareza é o corpo. O mundo lá fora sempre tenta convencer a gente com ruídos, teorias, opiniões, mas existe um território que não sabe mentir. Esse lugar é o silêncio do seu corpo. O corpo, ele não mente, ele é brutalmente honesto com você. Quando o mundo exterior se torna demais, o corpo é o lugar que a gente pode voltar para buscar respostas verdadeiras. É nele que você vai encontrar coordenadas de onde você se abandonou, onde você criou paredes de tensão para não ser invadido, ou onde simplesmente você desligou os aparelhos e ficou anestesiado para não sentir. O corpo vai te mostrar onde é que você guarda as histórias que não te servem mais. E ele também vai mostrar para você onde você está pronto para se abrir. Mas ouvir o corpo dá medo, não é? Porque a gente construiu armaduras para a gente não sentir essa verdade.
E aqui está o erro que a maioria comete: achar que precisa quebrar essa armadura na marra. Uma coraça não se solta na base da pancada. Se você bater, ela endurece mais. Uma coraça só se solta com segurança. Lembra daquele filme Festa no Céu, daquela cena com o touro? Touro, estou humilhado, posso agora entender. Seu sangue nunca deveria nesta areia escorrer. Sofreu grande injustiça e outros antes de você. Perdão eu venho lhe pedir, perdoe. Touro, me perdoe. Minha canção traduz o meu penar. Só vivemos pra lutar. O Mariachi está ali, diante de um touro gigante que pode despedaçar ele a qualquer momento. Esse touro treinou a vida inteira para sobreviver ao sofrimento. E o que o Mariachi faz? Ele não luta, ele canta. Ele pede desculpas ao touro. Ele oferece uma presença segura. E o touro, sentindo que finalmente pode parar de lutar, se acalma e se dissolve. A canção lembra ele de como é estar seguro, de como é se derreter, de como é se soltar das amarras e das armas. E o seu corpo, ele é esse touro. Ele está tenso porque ele está tentando te proteger. Para soltar as tensões que você veio sustentando, você não precisa se forçar a superar nada. Você precisa dar ao seu corpo a segurança de que está tudo bem soltar. Quando a gente tenta romper uma coraça crônica à força, isso se chama explosão. É uma descompressão rápida. A gente reage com violência e autoritarismo, ou então foge, se esconde. Uma descompressão rápida também não te dá tempo para que o seu corpo se sinta seguro. Então ele volta a contrair novamente. Uma coraça crônica, ela se solta com uma canção. Ela se solta com uma onda de descompressão que vai surgindo aos poucos como uma necessidade profunda. Ela é lenta, ela é sentida, ela é convidada a vir à tona. Por isso, não se trata de pressionar mais, se trata de ouvir. Ouvir o que o corpo vem tentando te dizer há um tempo. Ouvir as verdades profundas que o nosso sistema nervoso guarda. Ouvir como é que a gente tem tentado sobreviver, gerando muitos sistemas de compressão interna. Às vezes a gente consegue fazer essa escuta sozinhos. Às vezes a gente precisa de alguém com a gente para ficar presentes, para testemunhar. Quando o corpo sente um certo tipo de presença, uma presença real, segura, honesta, então a armadura começa a amolecer. Não porque ninguém rompeu essa armadura, mas porque o corpo se lembra de como é soltar. E a terapia muitas vezes é esse espaço. Alguém que pode ouvir você, corregular suas emoções com você, te fazer perguntas importantes. E quando você está num momento em que você não tem acesso à terapia, você ainda assim pode criar um espaço seguro com alguém que possa simplesmente testemunhar. Alguém em que você confie e que você note que tenha uma sustentação interna. Testemunhar não é dar opinião, não é dar conselho para o outro, não é fazer suposições e nem dizer que vai passar. Quando você testemunha, você está sustentando o campo, um espaço onde a pessoa pode estar presente com aquilo que ela sente. Você permanece firme, com amor, enquanto a pessoa que está diante de você enfrenta sentir algo que era insuportável. Ouvir o outro, testemunhar e sustentar o espaço. Enquanto a outra pessoa desenrola e descompacta aquilo que estava preso há tanto tempo. Quando a gente se entrega ao corpo, as coisas se tornam mais simples, mais claras, mais honestas. O corpo, ele guarda marcas, mas ele também sabe o caminho. O que a gente precisa saber fazer é ouvir. Então, eu quero te propor um microexperimento agora. Para por 10 segundos agora para ouvir o silêncio do seu corpo. Sua pausa ou quietude interna. O que você consegue ouvir? O que você consegue sentir? O que o ano de 2025 gerou de impacto aí dentro?
E qual é o seu anseio? Qual é a sua busca interna para 2026? Só permita que a simplicidade do seu corpo e a verdade nele estejam presentes quando você for responder isso. E você vai compreender o caminho para derreter as compressões internas do seu corpo que não te servem mais. Se você gosta de pensar esses movimentos do corpo, mas eles ainda parecem difíceis de materializar, me segue no canal e ativa as notificações. No próximo vídeo eu vou falar sobre uma dificuldade que ela é parte da nossa cultura, a falta de letramento emocional. Como sentir, como perceber, como diferenciar. Eu tenho certeza que isso vai desmistificar algumas ideias na sua mente, quando a gente puder aprender a ler esses sinais. Então eu te espero no próximo vídeo. Um abraço.